Salve, salve, meus amores! Hoje eu quero abordar um assunto muito importante: do abandono ao autocuidado. O abandono é aquele sentimento que muitas pessoas vivem, seja em relacionamentos amorosos ou até em amizades. Às vezes, alguém que a gente ama muito ou confia simplesmente some, ou se distancia, ou acaba com a relação de uma forma fria e inesperada. E o pior, sem explicação ou com atitudes que machucam profundamente e até com uma explicação que não é plausível, que não encaixa, sabe? Isso pode acontecer até mesmo por falta de entendimento, por insegurança ou, infelizmente, por empatia. Hoje eu trago para o debate o psicólogo José Leonardo Neto. Pronunciei correto o nome dele. Eu chamo de Léo, que é o meu psicólogo, meu terapeuta. Como eu chamo ele carinhosamente. José Leonardo Neto é psicólogo clínico e social com mais de 5 anos de experiência, trabalhando com jovens em contextos periféricos e vulneráveis. Atua com jovens adultos e idosos, especialmente pessoas negras e LGBTQIAPN+. Nossa, eu tô tão nervoso, tão tenso para falar desse assunto, que eu tô até me atropelando nas palavras. Bora lá de novo. O Léo, ele atua com jovens adultos e idosos, especialmente pessoas negras e LGBTQIAPN+. Com uma escuta sensível às questões de raça, gênero e sexualidade. O Léo é junquiano, integrando psicologia analítica como uma visão sócio-histórica, valorizando o cuidado ético e a conexão com o território e a cultura. É um assunto muito delicado para mim, para eu falar aqui, e por isso que eu estou um pouco emocionado. Mas bora lá. Léo, quais os caminhos de acolhimento e tratamento você destacaria hoje para quem vive o abandono em momentos de depressão ou burnout? E como isso se conecta à pressão social do amor perfeito e ao mito daquele amor romântico? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Se a gente fala de depressão ou burnout, a gente está falando de saúde. E saúde a gente não resolve sozinho, né? Quando eu tô gripado, sentindo dor de garganta, né? Quando eu tô com uma febre, eu procuro, por exemplo, um pronto-socorro, uma AMA, né? Um hospital, uma OBS. Por isso, é fundamental procurar profissionais que possam acolher e acompanhar neste processo. E aí, a partir disso, né, iniciar seu tratamento, né? Um plano de cuidado. Não é frescura, não é falta de força de vontade. É importante, Léo, procurar ajuda. Procurar ajuda. Burnout e depressão não é brincadeira, né? Primeira coisa é isso. E aí, só para a gente resumir, o burnout é a exaustão, né? Esse esgotamento crônico, que muitas vezes é ligado ao trabalho, enquanto a depressão é um transtorno de saúde mental. E os dois afetam diretamente outras áreas da vida, porque a gente é um só, é completo. Não tem como eu estar me separando, por exemplo, né, terminando um casamento de 6 anos e eu não reduzir a minha performance, por exemplo, no trabalho. Isso vai ser afetado, né? Uma curiosidade, o burnout, ele pode evoluir para uma depressão, se não for tratado, lógico, né? E muitas vezes esses dois aparecem juntos, né? E aí, qual a porta de entrada, né? Quais são os caminhos, né? A gente tem, como eu falei, a UBS, que é a porta de entrada do SUS, né? Onde você vai marcar um clínico, depois um psiquiatra. Em alguns OBSs
oferece psicólogo uma vez no mês, tem grupos terapêuticos que podem ser bem efetivos. A gente tem faculdades, universidades como Unisa, PUC, Unip, onde oferecem atendimentos com valor social. São iniciativas incríveis, acessíveis, né, com a galera que está formando, fazendo pós-graduação, por exemplo. E a gente tem também o CAPS. A gente esquece do CAPS, né? Ou muitas vezes as pessoas não sabem. CAPS, só dá o Google. CAPS, que são portas de entrada para a saúde mental e onde tem acolhimento, né? O CAPS, muitas vezes diferente de UBS até, que você vai para agendar a primeira consulta, no CAPS você vai ser acolhido, geralmente por um profissional, que seja assistente social, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, enfim, você vai ser acolhido, você vai ser escutado. Isso já é o primeiro passo desse tratamento. A gente está falando de saúde, a gente está falando de doenças, né? Então, assim, e eu gosto de trazer, agora falando aqui, eu lembrei que em São Paulo tem duas instituições, né, dois projetos bem bacanas, um chamado Ama Psique Negritude, que trabalha com a saúde mental numa perspectiva racial, são profissionais pretos, especialistas em atender a população preta, e a gente tem um Canto Baobá, também vai cuidar e ter um olhar com esse recorte de classe, de gênero, de raça, que eu acho incrível, assim, né? Então, são iniciativas de cuidado, de fortalecimento da população mais vulnerável. E aí, só dar um Google. Eu também posso mandar para você, Léo, colocar na descrição do Instagram, do Spotify, enfim. E vamos lá. E aí, qual a conexão disso? Voltando para a pergunta. Qual a conexão disso? É o seguinte, quando a gente fala de abandono, a dor, ela não vem só da ausência do outro, né? Existe também uma pressão social muito grande que cobra a gente, primeiro, de uma superação rápida, né? De um sorriso constante, que a gente precisa estar bem, né? O Instagram, por exemplo, ele é um instrumento de adoecimento muito presente hoje em dia, eu percebo, na clínica, enfim, conversando com amigos. E essa cobrança, ela adoece, né? Principalmente porque a gente foi constituído, a gente foi criado nessa ideia do amor romântico. Esse modelo de final feliz, carne e unha, alma gêmea, né? Bate coração, metade da laranja, né? Então, Disney, novelas, né? Final feliz. E isso aprisiona, porque cria uma compreensão, né, do casal. Ele é como se fosse uma simbiose, uma completude. Eu só sou completo com a sua presença, né? E quando esse laço se quebra, porque as relações elas terminam, né? E por mais que seja dolorido, o outro ele tem o direito de ir embora, como você também tem o direito de ir embora, de terminar essa relação que não faz mais sentido, com responsabilidade emocional, lógico, né? É difícil hoje em dia, sozinho, você lidar com isso. Porque é só ligar na novela, no final de uma novela, que você vai ver que o casal da novela tá feliz e você não, né? E aí vai alimentando essa fantasia que adoece ainda mais, né? E fica difícil elaborar esse luto, né? Do término, né? E encontrar novos sentidos. Então, por isso que eu trago que é preciso procurar ajuda. Ponto. Bom, um pouquinho mais recomposto, acho que eu consigo falar, né? Finalizar esse episódio. É muito importante isso que o Léo disse, né? Eu procurei no momento em que eu precisava muito, um momento em que eu não conseguia pensar em como sair de onde eu estava. Eu sou muito, muito grato a esse profissional incrível que me foi indicado. E por isso essa conversa vai render mais.
Temos a segunda parte dessa conversa no próximo episódio, no dia 5 de setembro, neste mesmo bate-canal, aqui no Talks by Carter no Spotify. Eu fiquei tão tenso, tão emocionado com o assunto, que mexe muito comigo, que eu nem me apresentei no começo, né? Que vida louca, vida linda, maravilhosa. Eu quero agradecer muito por hoje. É um assunto que mexe muito comigo, me emociona muito. Sou muito, muito grato a tudo que eu vivi até o momento, principalmente o período difícil de julho de 2022 até setembro de 2024. Foi um período bem difícil. Sem a ajuda do Léo, eu não conseguiria estar aqui hoje falando com vocês. E por isso eu afirmo que é muito, muito importante procurar um profissional nesses momentos. Gente, eu preciso terminar, eu preciso gravar. Eu não queria falar muito sobre esse assunto, mas eu acho necessário. É um assunto doloroso para mim. É um necessário, muito importante. Eu tô chorando. Mas eu vou terminar essa primeira parte. Ufa. A vida é assim, né? Uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. E ao desenrolar de tudo isso, vem a gratidão. Essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho do momento que eu e várias pessoas passaram, estão passando, né? Quem saiba, esse episódio, meu depoimento, o depoimento de vocês também, quero saber, quero conversar, quero trocar. Isso não é só para vocês, é para mim também, né? Isso serve como apoio, material de apoio, enfim, é isso. Então essa é só a primeira parte da conversa com o Léo, sobre um assunto muito necessário. Bom, fico por hoje aqui, eu tô falando tudo errado, tudo trocado. Hoje eu fico por aqui, vejo vocês na segunda parte, no próximo episódio, no dia 5 de setembro. Até lá, beijo, um abraço bem forte e gostoso em vocês. Até o próximo Talks.